Olá, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Sauer, eu sou aromaterapeuta, trabalho com florais Saint-Germain, Reiki e harmonização áurica. Eu sou a idealizadora também de um espaço em São Paulo, no bairro da Aclimação, chamado Rosas de Luz. No nosso espaço é onde eu atendo, nós temos uma loja e oferecemos cursos, não só da área de aromaterapia, mas também de outros temas, principalmente em especial os ligados à natureza. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o Ian pelo convite novamente e parabenizar por mais uma edição do Conaroma, onde a gente consegue ver tantos estudos, tantos profissionais que só engrandecem a aromaterapia no Brasil. Nesse ano, o tema da minha apresentação é Despertando os Sentidos e Compreendendo os Óleos Essenciais. Vários motivos fizeram com que eu chegasse a esse tema, que eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque acho que é uma autorreflexão bem válida. A gente vive hoje um momento de vida extremamente acelerado, né? A gente busca uma produtividade que na maioria das vezes não tem nenhum objetivo final. É como se a gente corresse de nós mesmos, é uma urgência para tudo. E essa urgência faz com que muitas vezes a gente fique exatamente como essa imagem, né? Só na superficialidade. Até mesmo no nosso modo de vida. Muitas vezes a gente fala sobre a visão holística, o ser humano, as suas individualidades, mas eu fico pensando, será que a gente realmente está levando isso a sério? Ou a gente está atrás daquela receitinha na internet para simplesmente amenizar os sintomas, né? Isso a medicina convencional, de certa forma, já faz. A gente tem que buscar as causas, essa seria a proposta ideal. Além disso, dentro desse contexto ainda, a gente acaba tendo, com essa questão muito acelerada e de superficialidade, a gente acaba tendo um comportamento extremamente ausente e mecanizado. A gente toma banho, você não sente a água, você não sente o aroma do sabonete que você fez especialmente para você. A gente almoça respondendo para os outros no WhatsApp. A gente não percebe mais aquilo que a gente sente, aquilo que faz bem ou que faz mal para a gente. A nossa atenção está muito dispersa, muito ocupada, né? A gente acaba se perdendo de nós mesmos. A gente acaba sem saber quem nós somos. É mais ou menos como a imagem mostra, né? A gente acaba criando uma desconexão. E por esse motivo que eu escolhi o tema. A conexão com os olhos, ela pode trazer uma compreensão mais profunda sobre a ação, sobre a forma como aquele óleo vai agir, sobre a energia daquele óleo e inclusive trazer uma reconexão interna, uma reconexão com nós mesmos. Dessa forma, eu estruturei então a minha apresentação da seguinte forma para vocês. Eu vou falar um pouco exatamente sobre a importância dos sentidos, qual a relação dessa conexão dos sentidos com as plantas, né? E o que isso pode trazer de benefício para a gente. E eu trago diferentes teorias dentro da aromaterapia e que são teorias que podem inclusive ajudar a gente a apurar um pouco os nossos sentidos através delas, criando uma conexão pessoal maior com os olhos. E eu sempre gosto de trazer um estudo de casos práticos que eu tive ótimos resultados, analisando um óleo e quais as virtudes que esse óleo vai trazer para a gente. Eu falo em virtudes porque eu acho que a natureza empresta para a gente qualidades que são da personalidade daquela planta. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa importância dos sentidos. Os nossos sentidos é como se ele fosse uma bússola interna, tanto para o nosso sistema, para a questão fisiológica, quanto para as questões energéticas, né? Eles vão proporcionar para a gente uma visão, uma percepção de como a gente interage com o todo, com o ambiente, como é que a gente sente as pessoas. Eu posso me sentir mal em tal lugar, eu posso me sentir mal com um óleo, eu posso me sentir muito bem com outro. Isso é fundamental para a nossa autopercepção e para o nosso autoconhecimento.
até para que a gente se respeite e busque até mesmo respostas. Essa questão do autoconhecimento, eu até brigo um pouco com os meus clientes, porque todos nós estamos sofrendo dessa desconexão, e eu falo para eles que eles precisam se perceber para poder me contar, né? Isso é importantíssimo para o terapeuta, poder entender que linha que ele segue. Fora isso, uma pessoa ela pode ter um sentido mais apurado do que o outro. E cada planta também pode ter um apelo maior para um sentido. Teve uma época que a gente deu um curso aqui que ele envolvia muito essa questão energética. E aí eu percebia que as pessoas, uma cheirava um óleo e falava, eu sinto no estômago. A outra percebia como algo quente. A outra descrevia o aroma com uma riqueza de detalhes impressionante, né? Então, assim, é importante a gente direcionar os nossos sentidos para restabelecer essa conexão, não só com a natureza, e ampliar essa compreensão do reino vegetal, mas a reconexão consigo mesmo. Então, vamos lá. Os sentidos da planta e os óleos essenciais. Historicamente, as plantas eram o único remédio que o homem tinha, né? E eles eram utilizados por mera observação, isso mesmo bem antes do surgimento da escrita. Ele foi o único remédio possível e não tinha, né? Hoje a gente tem um monte de livro, quer ler cada vez mais, mas não tinha isso, era exatamente a percepção, era o contato constante com a natureza. Hoje, por causa das grandes cidades, a gente se distanciou, a maioria de nós pelo menos, dos jardins, né? As nossas avós mesmo, quando a gente anda com ela no jardim, ela fala, essa planta é tal planta, ela é boa para não sei o quê, ela sabe ali, ela tem uma relação. Então, esta relação, esse sentimento, ele melhora muito, o sentir melhora muito a sua relação de compreensão, tanto a nível energético quanto terapêutico, tá? Então, vamos olhar as plantas de uma forma melhor, né? Nós temos aí várias teorias, que eu vou apresentar para vocês algumas só, que podem ajudar a compreender melhor esses óleos essenciais e as suas aplicações. E isso tudo ainda com o benefício de apurar um pouco mais os nossos sentidos. Paracelso, que era médico, alquimista, ocultista, eu adoro esses currículos extensos de antigamente, né? Ele dizia que o reino vegetal ele era dotado de uma botânica oculta, que olhando a planta a gente poderia descobrir uma chave daquilo que ela curava, daquilo que ela tratava. Tanto da função terapêutica, quanto da função medicinal, quanto da função energética mesmo, né? Esse estudo ele foi chamado de linguagem das plantas ou da doutrina das assinaturas. E aí a gente pode avaliar as plantas ou o óleo essencial, ou os dois em conjunto, das mais diversas formas, né? Pelas cores, pelos formatos, pelo local dela de origem, pela simbologia, o sabor, a sensação de temperatura, de umidade. É um estudo bem extenso, mas ele é fascinante. Dele surgiram várias outras teorias, inclusive dentro da aromaterapia. Então vamos ver algumas. A primeira que eu trouxe para vocês é a teoria da morfologia, que eu vi já sendo utilizada pela Jade Schultz e vi algumas matérias da Kate V no Jornal da Narras. A teoria da morfologia ela vai levar em consideração a parte aonde o óleo essencial é produzido, é extraído, onde cada parte, na realidade, vai trazer uma mensagem para a gente. Então, vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais claro. Vamos começar por um óleo aqui, um óleo extraído das raízes, né? As raízes, quando na árvore, ela tem a função de fixar a planta no solo, de absorver os nutrientes, a água, os minerais, que vão ser distribuídos para essa planta como um todo.
Na aromaterapia, alguns óleos que são extraídos de raízes é vetiver, angélica, priprioca. Esses óleos, eles vão auxiliar no quê? Eles auxiliam a gente a ter sustentação, aterramento, sustentação do plano material, da realização, a nutrição, tanto de corpo físico como emocional. Ela vai dar pra gente força e estabilidade. Em geral, esses óleos, eles têm uma energia, não é só, é a energia mais densa, mas eles não têm só a energia densa, eles são óleos mais viscosos, mais grossos, mais densos, mais ricos aí em sesquiterpenos. Eles podem ser úteis para as pessoas que são muito sonhadoras, que ficam fantasiando, que têm dificuldade de se conectar com a vida terrena, com a materialização das ideias, com o momento presente. Um outro exemplo são os óleos extraídos das folhas, né? As folhas nas plantas, elas são responsáveis pela fotossíntese, pela respiração, pelo controle de temperatura, em alguns casos até mesmo para afastar alguns insetos. E a gente pode aí entender que esses óleos das folhas, eles trazem expansão, crescimento, desenvolvimento, auxiliam a gente a lidar com o externo, sendo úteis inclusive para o sistema respiratório e até mesmo fortalecendo muitas vezes o sistema imunológico, que tem muito a ver com a nossa forma de lidar com o externo, aquilo que está no nosso entorno. Nesse caso, eles podem ser úteis, então, para sentimentos como incapacidade, estagnação, falta de coragem, dificuldade de expressão. Eles podem, sem dúvida, ter ótimos benefícios por alguns óleos extraídos das folhas. Aqui a gente vai ter o maior número de óleos, eu acredito, né? Uma infinidade. Alecrim, hortelã, eucalipto, manjericão, enfim. Uma infinidade, cada um com as suas particularidades. Já as flores possuem uma característica bem diferente, né? Elas são as atratoras dos polinizadores e elas têm uma finalidade que é se reproduzir, né? Então, a gente pode dizer que os óleos de flores, eles são indicados, eles são símbolo de amor, da atração sensual e sexual e da manifestação da beleza, né? Possuem grande afinidade na esfera emocional e quando a gente fala de problemas de amor, de compaixão, de perdão, eles podem ser muito úteis. Úteis, inclusive, para tratamento do sistema reprodutivo, já que a função dela lá, a finalidade dela é exatamente se reproduzir. Então, esses são alguns exemplos e de uma forma resumida. Vamos ver mais uma teoria. A outra teoria que eu trago para vocês, então, é a linguagem das fragrâncias ou as personalidades olfativas. Aqui a gente só leva em consideração o aroma, ele é o mais importante, não importa de onde ele foi extraído. Num primeiro momento parece um pouco confuso, mas vocês vão ver nos exemplos. É um fato que assim, o olfato ele é muito complexo. Hoje em dia existem inúmeros estudos sobre eles, mas vamos pelo que a gente já sabe, né? Os óleos essenciais são compostos por minúsculas moléculas que são voláteis e essas moléculas elas vão transmitir impulsos eletroquímicos que vão alcançar o nosso sistema límbico e o córtex cerebral. O sistema límbico ele é conhecido como centro das emoções, né? Ele envolve ali os comportamentos instintivos, as respostas quase automáticas, impulsivas. Ele está ligado a questões como prazer, alegria, o medo, a luta ou a fuga, a emoção, a razão, ele envolve muitas questões. E o córtex também está ligado ao processamento consciente, ao discernimento e ao reconhecimento. Aqui a gente pode falar, inclusive, de memória de conceitos de domínio popular. Todo mundo sabe que é uma apresentação, um vídeo, um prédio, uma casa.
mas também está ligada à recordação de fatos. Por isso que muitas vezes a reação aos cheiros ela é muito particular. Às vezes você dá o mesmo aroma para uma pessoa, ela adora, a outra não gosta. As recordações, elas são, por incrível que pareça, muito ligadas ao olfato. Então, se a pessoa teve uma experiência ruim ligada àquele aroma, ligada àquela fragrância, provavelmente ela vai ter uma percepção que não vai ser legal daquele aroma, né? Mas apesar dessa particularidade de um aroma, da relação aroma-indivíduo, sempre houve muitas tentativas de agrupar, né, em famílias aromáticas para que a gente conseguisse entender os efeitos psicoemocionais e energéticos das fragrâncias, né? Por que eu falo energético? Como a gente viu, um aroma vai afetar o córtex e o sistema límbico. Ele vai mexer com as nossas emoções, com o nosso pensamento, com a nossa mente, com a nossa forma de agir. Então, sem dúvida, isso vai reverberar também nos nossos corpos mais sutis, alterando o nosso estado energético. A gente não pode esquecer que a gente é um todo interligado. As famílias, na verdade, aromáticas, elas foram adaptadas não só pelos aromaterapeutas, né? Por vários estudiosos dos aromas, das fragrâncias, pela própria indústria da perfumaria, né? Quem nunca escutou que a sua personalidade é expressa pelo perfume que você usa? Ou quem nunca sentiu um perfume e de repente lembrou de alguém? Então vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais claro. Aqui nós vamos trazer então os aromas terrosos. É um fato, a gente não tem nenhum aroma que seja extraído da terra, percebem a diferença entre uma teoria e outra? Mas os aromas terrosos, eles trazem pra gente, eles remetem a uma casa de campo, a um dia calmo, um dia com chuva, junto com aquela sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade. Eles vão transmitir pra gente, junto com isso, segurança, confiança, inspiram uma certa proteção. É um aroma útil para aquelas pessoas que são muito sonhadoras, avoadas, com mental acelerado. Ele ajuda também a concretizar ideias, trazem energia para essa materialidade. A terra em si está muito ligada à materialidade. É muito útil para as pessoas que são impacientes, preocupadas, né? Traz essa atenção para aqui e agora. Para aquelas pessoas que são inseguras, que deixam tudo para depois, para os perfeccionistas. E aqui a gente vai ter óleos como o vetiver, que é retirado da raiz, mas ele tem um aroma terroso. O patchouli, a priprioca, o cominho-semente, o turmérico, enfim. Um outro exemplo que eu quero trazer são os cítricos, né? Várias pessoas falam que os cítricos são uma luz solar. E ele é mesmo, ele é um dia ensolarado de verão, numa praia, gostoso, leve. É um aroma estimulante que traz ao mesmo tempo uma leveza, uma vivacidade. Eles auxiliam a gente na expressão, trazem essa leveza principalmente para os mal-humorados, para aqueles workaholics. Eu falo que ele ajuda a desapegar, a flexibilizar. Ele traz a leveza da criança, mas a vivacidade do jovem, né? É um óleo que ajuda a digerir as situações, nervosismo, melancolia. Mais um exemplo são os aromas amadeirados, né? A copaíba, o sândalo, o cedro, eles nos remetem ao que é um cheiro de floresta. Algumas dessas árvores, elas são majestosas, né? Elas são altas, têm centenas de anos, ocupam ali o seu espaço. Esse aroma normalmente ele traz uma sensação de estabilidade, de proteção, de segurança. E aqui eu quero dar um exemplo diferente, que é uma outra forma que a gente pode enxergar. Aqui, na realidade, quando a gente fala de aromas amadeirados, ele está muito ligado a um aroma masculino, né? E aí a gente pode trazer o que seria um arquétipo que represente esse aroma amadeirado. Então ele seria o quê? Um homem
bem resolvido, seguro de si, por vezes até um pouco introspectivo, reflexivo, em algumas situações até chegando a ser um pouco sisudo, responsável, decidido, elegante. É uma outra forma da gente exemplificar um aroma. Então vejam que são formas diferentes, mas que ajudam a gente a entender melhor. Aqui eu quero trazer um terceiro exemplo para vocês, que são 3 plantas da mesma família, que é a família das poáceas ou das gramíneas, que a gente fala. Aparentemente elas são umas plantas com formato muito similares, né? São plantas que formam essas touceiras, que se expandem rapidamente, predominando extensas áreas. As suas raízes também denotam muita força, elas se misturam, se embrenham ao solo, formando uma rede bem intrincada. Essas folhas são finas, longas, né? A família tem em si uma questão muito nutritiva, já que nessa família a gente tem arroz, milho, aveia, enfim, alimentos mesmo, não só para os homens, mas também a grama para os herbívoros, os cereais para os roedores, para os pássaros. Mas quando a gente começa a olhar um pouco mais de perto, a gente vai ver que esses óleos são bem diferentes. O primeiro então é o capim-limão, que ele tem um aroma herbal, refrescante, verde, expansivo, com um toque um pouco limonado, mas ele tem uma energia assim de mexa comigo com cuidado, e isso em vários sentidos. Ele é um ótimo anti-inflamatório, um antisséptico, mas a gente tem que ter cuidado na dosagem dele. Ele é um óleo rico em citral, e o citral, dependendo da dosagem que você usa, ele pode dar um comichão, queimar mesmo a sua pele, né? Então tem essa coisa do mexa comigo com cuidado. Uma outra questão é quando você tem o contato direto com a planta e você vai passar a mão nessa linda plantinha. Ela vai cortar a sua mão, né? Ela é uma lâmina bem afiada, né? É aqueles cortezinhos que parecem de papel, que ficam ali doloridos, te lembrando que você mexeu onde não devia. Eu gosto muito desse aspecto cortante do capim-limão, em especial para usar para cortar pensamentos negativos, sentimentos negativos, pessimismo. Ele expurga pessimismos, medos, eu gosto muito de usar ele nesse sentido, né? Ao mesmo tempo que ele corta tudo isso, ele tem essa coisa do abrir para novas possibilidades, essa coisa da expansão, do abrir para caminhar novos caminhos, ajudar a ter foco, concretizar as ideias, né? O segundo óleo é a palma rosa, que é um óleo que é rico em linalol e geraniol na sua composição. Ele tem um cheiro herbal, mas ele tem uma faceta floral ali, meio rosa no fundo. E aqui a gente percebe uma leveza, né? É a leveza, é a confiança no fluxo da vida. Não é à toa que ela é muito utilizada em produtos de beleza. É como se ele despertasse essa beleza interna, o amor próprio, acalmando inclusive estados em que a gente usa a agressividade como forma defensiva, quando a gente tem medo e a gente quer se esconder. Ele ajuda a trazer essa confiança no fluxo da vida. E o último óleo aí, que é o que mais engana, por incrível que pareça, é o vetiver, que é um óleo que é retirado da raiz na realidade, né? Ele tem um cheiro terroso, ele vai trabalhar, como a gente já comentou, a questão de aterramento, de foco no presente, de uma energia que vai nutrir tanto fisicamente como emocionalmente, trazendo foco para o aqui, para o agora, lidando com as dificuldades da materialidade. Ele traz calma, traz segurança. Então, esses são vários exemplos de como essas teorias podem nos ajudar a entender melhor os óleos essenciais.
É um fato que nenhuma teoria é completa por si, muito pelo contrário, elas vão se complementar. Cada óleo tem as suas particularidades, como a gente acaba de ver. Por isso é importante esse despertar dos nossos sentidos, para que a gente busque informações exatamente para conseguir montar esse quebra-cabeça. Quando a gente conecta com os nossos sentidos, a gente aprende melhor, não apenas sobre os olhos, mas sobre nós mesmos. É uma reconexão com o mundo, é uma reconexão com a natureza, mas principalmente uma reconexão com nós mesmos. E agora eu quero trazer para vocês, então, o caso prático que eu comentei, né? Aqui a gente vai avaliar essas teorias que eu apresentei para vocês, vamos buscar outras informações que podem complementar esse quebra-cabeça e vamos ver como eu interpretei a virtude desses óleos ou a chave energética, né? O que energeticamente ele vai proporcionar pra gente, que vai aí ter uma atuação psicoemocional e energética, e até, às vezes até física, tá, gente? Eu optei por trazer um óleo que não é muito apreciado e nem muito utilizado, mas talvez isso mude um pouquinho para quem assistir essa palestra. É o óleo de anis estrelado, o Illicium Verum. Ele, na realidade, ele não deve ser... A gente tem muitos livros estrangeiros que citam o anis e às vezes passa batido pra gente, mas o anis que muitas vezes citam, ele tem nome botânico Pimpinella nisum. Então, não vamos confundir muito, tá? Eles têm similaridades, mas não vamos confundir. O anis estrelado, então, o Illicium Verum, ele é um óleo extremamente rico em anetol. Ele vai ter aí entre 70% e 90%. Ele é um óleo normalmente que vem do Vietnã e da China. Ele é muito valorizado pelas propriedades digestivas, carminativas. É um excelente antiespasmódico, tanto para cólicas menstruais, intestinais, até mesmo como auxiliar em cólicas renais. Ele é um óleo de ação estrogênica, que deve ser evitado inclusive por gestantes, mulheres que têm endometriose, mulheres que tiveram câncer ou têm câncer hormônio dependente. O Tisserand cita inclusive que ele pode inibir coagulação sanguínea, então deve ser evitado aí nas vésperas de se fazer uma cirurgia, qualquer coisa assim, ou logo pós cirurgia, mas ele é também um ótimo antisséptico e anti-infeccioso respiratório. Vamos ver agora ele um pouquinho sobre a visão dessas teorias que eu trouxe para vocês, né? Pela teoria da morfologia, ele é um óleo extraído da semente. A semente, alguns casos até se citam pelo fruto, tá? Mas as sementes, elas carregam todo um potencial de vida dentro delas. É o potencial de passar a existir, de materializar, de se manifestar em Gaia, no planeta Terra, né? Eles ajudam a restaurar essa energia de confiança, né? De poder materializar. Pelo lado do aroma, né, das famílias olfativas, ele tem aquilo que a gente chama de um aroma anisado ou anetolado. Quando a gente fala de um aroma, ele é sempre muito... Os aromas, assim como as plantas, são extremamente complexos, né? Eles nunca têm algo que seja único. A gente fala que eles têm facetas, porque eles remetem, eles trazem um toque de outra coisa. No caso do anis, ele tem uma faceta especiada, ele tem uma faceta quente, ele tem uma faceta até um pouco adocicada. Mas sem dúvida nenhuma, é um óleo, até pelo o percentual que tem de anetol dele, um aroma anisado e anetolado. Esse tipo de aroma, ele remete a gente à infância, ao colo da mãe, ao chazinho de erva doce, que também tem anetol. Eles são aromas calmantes, acolhedores, apoiadores.
Eles são aromas que ajudam a gente a digerir as situações e por isso eles vão inspirar segurança emocional, confiança, o afeto do colo de mãe, de estar acolhido, né? Os anetolados ainda tem um toque que ele, por vezes, se você usa muito, ele parece ser um pouco narcótico, ele te tira um pouco do planeta Terra, né? O anis estrelado mesmo, se você for aí quiser desenvolver um pouco o sentido do paladar, pega um pedacinho e coloca na sua boca. Você vai perceber que ele parece que dá até uma leve amortecida, uma anestesiada na língua, e ele tem um fundinho doce também, né? O que pode sugerir até que esse óleo possa trabalhar por similaridade, que é o princípio na realidade da homeopatia, ou seja, acordando aqueles que estão meio viajando, que estão meio anestesiados na vida, tá bom? Quando a gente olha, vamos juntar agora outras questões para a gente tentar complementar esse quebra-cabeça. O anis estrelado, ele é uma planta que normalmente ele não dá fruto nos 6 primeiros anos, ou seja, ele tem o seu tempo de maturação, né, para que essas sementes possam vir ao mundo. Os frutos, que a princípio são carnudos, como vocês podem ver nessa foto, eles secam, eles mudam de cor, eles começam a ter um aspecto um pouco lenhoso, um pouco madeirado, até um pouco rústico, um pouco bruto. E eu pergunto para vocês, a vida não faz isso conosco? E muitas vezes a gente se esconde. Quando a gente começa a lidar muito com contratempos, com os obstáculos, a gente vai se tornando um pouco mais resistente, um pouco mais bruto, um pouco mais medroso. Vejam que interessante. Aqui ainda a gente vale uma avaliação sobre a questão da forma, né? A questão da estrela. É uma estrela que tem aí 5 ou 8 pontas, que na realidade botanicamente a gente chama de carpelos, que abrigam essa semente frágil e lustrosa, mas promissora ali no meio. Eu falo que são como berços que acolhem amorosamente cada uma dessas sementes, demonstrando que ele apoia cuidadosamente essa semente até o momento certo dela se manifestar, dela se materializar. O simbolismo ainda da estrela nos remete à estrela guia, né? Que surgiu quando Jesus nasceu. É uma fonte de luz divina, é uma iluminação cósmica, né? Que possui exatamente o que? A intenção de iluminar as nossas almas, iluminar essas sementes adormecidas, né? Ou seja, mesmo quando a vida nos endurece, nós ainda guardamos essas sementes, a nossa essência, aquilo que a gente tem que colocar para o mundo, aquilo que a gente tem de melhor. E só para completar, até o nome tem um significado. Ilícium significa seduzir, aliciar, e verum verdadeiro. Dizem na realidade que os deuses apreciavam muito o aroma, tanto que ele é tido como um óleo, uma planta, para despertar os nossos sentidos e o nosso poder psíquico. Então vamos falar um pouco, né? Juntar um pouco essas partes todas. Eu espero que não tenha ficado... Eu sou um pouco maluca, espero que não tenha ficado confuso para vocês. Então vamos ver aquilo que eu comentei para vocês, que eu chamo de virtudes. Como eu falo, as plantas elas têm uma personalidade e elas têm qualidades, virtudes intrínsecas que elas emprestam para a gente, né? Se a gente já conhece, a gente já incorpora aquilo e consegue seguir adiante. Mas elas podem sempre servir aí como um apoio. O óleo essencial de anis, então, quais as virtudes que eu vejo nele, juntando todas essas informações?
Lembrem-se da estrela, a estrela traz luz para as mudanças. Eu digo que ele é um óleo ótimo e eu tive vários casos assim, onde as pessoas precisam sair da normalidade. Eu falo que a síndrome da normalidade é assim, tudo na vida da pessoa está normal. Você pergunta, normal. Normal, o trabalho tá normal, o marido tá normal, a casa tá normal, ela tá normal. A pessoa vive sem brilho, sem algo que motive. Isso para mim é terrível, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que a gente nasceu para ser feliz e para os olhos brilharem, né? E muitas vezes as pessoas ficam com medo e aí ela acha que a normalidade é algo legal. Eu não acho, tá? Então ajuda muitas vezes eu vi vários clientes meus que às vezes até nesse processo de normalidade eles pareciam estar prestes a entrar num processo de crise, de depressão mesmo. E eu tive ótimos resultados com o óleo de anis, né? Eles ajudam a gente a enxergar que a gente tem algo a mais para fazer nessa existência. Eles trazem uma libertação, uma ânsia pelo novo. Ele apoia essas pessoas que precisam iniciar algo, um projeto novo, que estão descobrindo a sua missão. Ele traz libertação dessa casca, né, dos medos, dos fracassos, daquilo que nos endureceu. Ele liberta a gente para seguir adiante. Ele traz flexibilidade para a gente aceitar que também nem tudo é perfeito. Aceitação de si mesmo é ótimo para as pessoas que são muito controladoras, perfeccionistas, exigentes, inflexíveis. E lembra que eu comentei que os aromas são o colo da mãe, o aconchego? Eles são muito bons também para as pessoas que são imaturas, infantilizadas. Ele ajuda a apoiar, a integrar esse adulto com a criança. Ele ajuda a gente a ter momentos de leveza, ajuda a gente a aliar vários papéis. E inclusive, o aconchego, o colo da mãe, para aqueles que não tiveram uma boa infância, né? Para aqueles que não tiveram apoio, não tiveram sustentação. Ele é o útero, o colo da mãe que apoia, que tá ali. E como é que a gente pode usar esse óleo de anis? Bom, a gente pode usar de várias formas, né? A gente pode fazer um sprayzinho, borrifar no ambiente, ou borrifar no entorno da aura. A gente pode fazer um perfuminho pessoal para a pessoa passar nos pulsos e cheirar. A gente pode fazer um cremezinho, podemos fazer um óleo pós-banho, podemos fazer, aí a criatividade é que manda. Mas a gente tem um caso. Primeiro que assim, não use ele durante muito tempo. Lembra que eu falei daquele efeito narcótico? Ele é um óleo que às vezes ele é um pouco cansativo e tudo bem. A gente não precisa usar direto o dia inteiro. A gente precisa usar em momentos. A outra coisa que eu gosto de tomar cuidado é que assim, ele é um óleo que aromaticamente ele toma conta de tudo. Se colocar ele numa sinergia, talvez o resto não apareça, porque ele cheguei chegando. Apesar dele ser carinhoso, dele ser o colo, ele aromaticamente ele toma conta de tudo. Eu prefiro também, particularmente, usar um óleo por vez. Eu acho que a percepção, às vezes, até do cliente fica maior. Em alguns casos, eu uso algum óleo junto. Mas esse, particularmente, até pela forma que ele tem de ser muito forte, de tomar conta de tudo, eu usaria ele sozinho. Aí você vai falar, Janaína, tem gente que não gosta do cheiro do anis, que ele não agrada. Verdade, tem muita gente que não agrada. Aí, o que a gente pode fazer? Nesses casos, eu sempre dou um jeitinho, a gente tem que dar um jeitinho. Nesses casos, o que a gente faz? Eu uso aquilo que eu chamo de uma dosagem mais vibracional.
onde o aroma não tem tanta importância. Mas a mensagem, essa virtude do óleo vai sim ser levado para a pessoa. Aí eu uso uma gota para cada 10, 15 gramas. Então ali você vai ter uma diluição vibracional, onde o aroma não fica tão intenso, e aí eu peço para essa pessoa passar à noite esse creme nos pés. É o suficiente, gente. Muitas vezes, menos é mais em aromaterapia, né? Vibracionalmente, a informação é menor e ela percorre mais rapidamente. Gente, é isso. Essa foi minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu vejo todas essas teorias e como integrar a nossa percepção e aprofundar nessa nossa percepção e conexão conosco mesmo. Conosco mesmo ficou terrível, né? Nossa percepção, que isso possa ajudar vocês proporcionando uma visão mais aprofundada da natureza, de como ela se expressa através desta ferramenta mágica que são os óleos essenciais. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Eu sei que essa talvez seja uma visão meio maluca para alguns, né? Uma loucura de juntar muitas teorias. Não é fácil mesmo, eu até acabei criando um curso para aprofundar essas teorias e essa visão dos óleos. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que seja uma visão útil para vocês, né? E que possa ajudar nessa caminhada aromática e linda de cada um de vocês. Que vocês possam se reconectar com a natureza, com esse poder, principalmente com vocês mesmos. Aqui eu deixo os meus contatos e o meu muito obrigada. Se precisarem, entrem em contato e gratidão por estarem comigo. Muito obrigada. Abraço.